Oi, pessoal. Hoje vamos resolver alguns exercícios referentes a números naturais, inteiros, racionais e irracionais, números reais. São exercícios da AAP, primeiro bimestre de 2021, para o nono ano. Deixa eu tirar essa caixa que apareceu aqui. Então, nós temos assim, tem uma expressão aqui, dada por menos raiz quadrada de 6 sobre 2. A gente precisa descobrir o valor dessa expressão e depois então fazer uma verificação de onde é que esse valor se encontra, considerando esses intervalos. Então, a raiz quadrada de 6 é um número irracional, é o mesmo que raiz de 2 vezes raiz de 3, por exemplo, ou uma raiz quadrada de 2 vezes 3. Então, a raiz de 6 é uma raiz quadrada que está entre o resultado da raiz quadrada de 4 e o resultado da raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é 2, de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 6 ela é igual a aproximadamente a 2,5. Então, agora a gente, considerando aqui essa aproximação, então vamos verificar o resultado 2,5 ao quadrado para ver o quão próximo ele está do resultado da raiz de 6. Quando se faz 2,5 vezes 2,5, nós temos como resposta 6,25. E 6,25 é um pouquinho maior que 6. Então, nós vamos fazer o teste com um valor um pouco menor, 2,4. 2,4 vezes 2,4 dá 5,76. A gente verifica que o resultado da raiz de 6 está entre 2,4 e 2,5. Então, vamos ver. O valor que nós encontramos para esse intervalo, mas considerando essa expressão, é o que a gente vai fazer a verificação aqui na resposta. Então, por exemplo, nós temos aqui menos, considerando a raiz quadrada de 6 igual a 2,5, nós vamos ter menos 2,5 dividido por 2, que dá igual a menos 1,25. E menos 2,4 por 2 é igual a menos 1,4. Vamos colocar esses valores numa reta para a gente analisar melhor. Então, tá aqui, eu tenho uma reta. Aqui eu coloquei errado, né? É 1,2. Deixa eu consertar aqui. 2,4 dividido por 2 é 1,2. Então, nós temos aqui, ó. Se aqui for o zero, nós temos valores negativos, então estão à esquerda do zero. Então, nós temos aqui, olha, que o número vai aumentando, quando ele é negativo, ele aumenta para a esquerda, né? Diminui o valor dele, mas em módulo ele estaria aumentando. Então, nós temos aqui menos 1,2, por exemplo, menos 1,2, aqui menos 1,3. Aí a gente verifica que se o resultado dessa expressão está entre esses dois valores, ele só pode ser, olha, menor, né, caminhando para a esquerda, então ele é menor que menos 1,2, né? Vamos supor que ele esteja aqui, ó, 1,25, tá? Menos 1,25. Então o valor que a gente procura, ele está entre 1,2 e 1,25. Ou seja, esse valor aqui, olha, ele está entre menos 1,2 e menos 1,3. Então, ele é maior, né, indo para a direita, maior que menos 1,3 e, ao mesmo tempo, ele é menor que menos 1,2. Por isso que a resposta é esse daqui. Tá? Ok, vamos para o próximo exercício. Então, exercício 4. Vamos ver exercício 4. Exercício 4. Observe o número racional apresentado no quadro abaixo. Qual é a representação decimal desse número racional?
Já sabemos que para transformar a fração em decimal, é só fazer uma divisão do numerador pelo denominador. Fazendo esse cálculo, nós temos 0,0, 4 vezes 7 é 28 para 32. Já tem uma vírgula, então acrescenta um zero. 20 dividido por 4 é igual a 5. Resposta: 75 centésimos. Exercício 7. Observe o número irracional no quadro abaixo. Então, aqui, o número irracional 11 é um número primo, não é um número quadrado, portanto, é irracional, infinito e não periódico. Então, quando é assim, a gente descobre o valor por aproximação. Semelhante ao exercício 1. A raiz quadrada de 11, ela está entre a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 16. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, de 16 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 11 é mais ou menos 3,5. Agora, vamos analisar. Aqui, a reta numérica em que o ponto P melhor representa a localização desse número irracional é... Então, a gente verifica aqui que tem uma reta que vai de 0 até o 12. E temos aqui 12 divisões. Então, 12, de 0 até 12 dá 12, né? Só fazer 12 menos 0, por exemplo. 12 divide por 12 segmentos, cada segmento vale uma unidade. Então, nós temos que de 0 até 1, 2, 3 e aqui 4. Então, aqui já temos a resposta. A raiz quadrada de 11 está entre 3 e 4. Então, essa aqui é a resposta. Aqui, olha, o ponto P ele está entre 5 e 6. Aqui está exatamente no ponto 9. E aqui o ponto P está entre os valores 11 e 12. Então, exercício 13, que também fala sobre números irracionais. Então, exercício 13. Considere as medidas dos lados do trapézio PQRS, apresentadas na figura abaixo. Qual é o lado desse trapézio que tem um número irracional como medida? Aqui, olha, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós temos, na verdade, um número natural. Aqui é um decimal finito. Então, é um número racional. Aqui já é um número racional escrito na forma fracionária. Então, só sobrou o RS. Então, a resposta já é a letra D, o segmento que vai de R até S. Aí, a raiz quadrada de 20, né, ela é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 5. Tirando a raiz quadrada de 4, temos 2 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz de 5, semelhante à raiz quadrada de 6, está entre 2 e 3, a resposta. Então, é um número infinito não periódico, a raiz quadrada de 5. Exercício 14. Exercício 14 está falando a velocidade média de um deslocamento é calculada a partir da razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer esse deslocamento, né? Um carro percorreu um trajeto de 100 km em 2 horas e meia. Qual foi a velocidade média em quilômetros por hora desse carro ao percorrer esse trajeto? Então, nós temos que a velocidade média é uma razão que representa a variação percorrida no espaço, né? A distância percorrida no espaço. Geralmente vem como ΔS, S é o espaço em inglês, abreviação do inicial de espaço, e ΔT, que é a variação no tempo. Então, deslocamento pela variação no tempo. Velocidade média está dizendo que percorreu 100 km em 2 horas e meia. Como
o denominador é um número decimal, eu vou deixá-lo como número inteiro, multiplicando por 10. Estou fazendo uso... deixa eu arrumar isso aqui. Estou fazendo uso de frações equivalentes. Então, multiplicando embaixo e em cima por 10. Numerador e denominador por 10. Temos 25 horas e em cima, multiplicando por 10, temos 1000 quilômetros. Dividindo 1000 por 25, nós vamos ter 40. Unidade de velocidade, neste caso aqui, unidade de distância, dividido pela unidade de tempo, que é horas. Então, estava pedindo a velocidade em quilômetros por hora. Então, já saiu em quilômetros por hora. Não precisamos fazer nenhuma conversão. Vamos fazer, então, o exercício 15. Exercício 15. Considere o ponto P destacado na reta numérica abaixo. Então, está aqui o ponto P. Esta reta está dividida em partes iguais. O ponto P, destacado nessa reta, representa o número. Essa reta ela vai de 0 até 1. 1 inteiro, já que ela tem 6 partes, 3, 3, 6, eu posso representar esse 1 inteiro como 6 sextos. Aí eu tenho, olha, que esse aqui é o ponto 1 de um total de 6, 2 de um total de 6 e 3 de um total de 6. Então, o ponto P está sendo representado na reta pelo número 3 sextos. Exercício 17. Na reta numérica abaixo, marcações consecutivas determinam segmentos de mesma medida. São segmentos consecutivos. Então, essa distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Tá? É consecutiva a menos 52. Menos 52 é consecutiva a menos 65. Esse exercício dá para a gente fazer tanto de forma um pouquinho mais complexa, usando números negativos, ou então fazendo mentalmente aqui, olha, utilizando números positivos. De 0 até 26, nós temos 26 unidades, que foram divididas em duas partes iguais. Está dizendo que os segmentos têm a mesma medida. Então, 26 dividido em duas partes vai dar 13. Então, aqui, olha, após o zero, nós temos 0, 13, 26. De 13 em 13. Eu quero saber o valor correspondente ao ponto K. Então, para a esquerda, nós temos menos 13 mais menos 13 dá menos 26, menos 26 mais menos 13. Então, nós temos aqui que o ponto K está sendo representado por menos 39. Se quisesse usar esses valores, teríamos que fazer o maior, mais à direita, menos o menor. Aí ficaria menos 52, menos 65. Menos 52, mais 65. Menos com menos, na multiplicação de sinais. Ou seja, cada medida, a unidade de comprimento não tem sinal. Então, nós temos aqui 13. Esse aqui menos esse daqui. Resultado positivo porque está representando o comprimento apenas. A resposta é a letra B. Exercício 24. Um cientista mantém um material a uma temperatura de menos 7 graus Celsius. Após uma verificação de segurança, ele foi informado que deveria diminuir a temperatura em mais 2 graus Celsius. Em qual temperatura deve permanecer o material após essa verificação? Então, nós temos uma reta aqui. Vamos supor que aqui seja 0.
Então, nós temos valores negativos, significa que vem à esquerda do zero, né? Então, se menos 7 está aqui nessa posição, por exemplo, eu vou diminuir a temperatura em 2 graus Celsius. Então, olha, 1, 2. Então, 2 graus Celsius, menos 8, menos 9. Por isso que a resposta é a letra A. Exercício 26. Um probleminha também com números racionais, só que na forma decimal. Priscila possui R$ 5 e deseja fazer um lanche que incluirá um salgado e uma bebida. Observe a tabela a seguir com o preço de alguns produtos. Então tem aí salgados, bebidas, pão de queijo, pizza, cachorro-quente e seus respectivos valores, né? Mesma coisa na coluna dos sucos, das bebidas. Sabendo-se que Priscila precisa reservar R$ 2,30 para a passagem de ônibus, ela poderá pagar seu lanche se escolher? Bom, primeiro precisamos saber quanto é que sobra para o lanche depois que ela reservar o valor da passagem. Então, aqui uma subtração com números decimais. Esse zero a gente está trabalhando com ele só porque representa dinheiro, vai até o centésimo. Empresta 1 aqui, né? Já que zero não dá para tirar 3. 10 tira 3 fica 7. Subtração, vírgula com vírgula, 4 tira 2 é 2. Então, R$ 2,70 para gastar com o lanche. Então, analisando, se ela comprar um cachorro quente, R$ 2,70 tira R$ 2,50, sobra 20 centavos. E 20 centavos não vai dar para comprar bebida. Então, vamos ver a pizza. Pizza R$ 2,00. R$ 2,70 tira R$ 2,00, vai dar 70 centavos. Também não dá para comprar bebida. Agora, se ela comprar um pão de queijo, olha quanto é que vai sobrar. 7 tira 5, 2. Então, aqui, olha, 1,20. 1,20 é possível comprar um suco. Então, dá direitinho. 2,70 mais 1,20 é o que ela pode gastar. Melhor, 2,70 é o que ela pode gastar. Então, um pão de queijo de 1,50 mais 1,20 do suco. Pão de queijo e suco. Essa é a resposta. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ou escrevendo aqui no canal, ou pelo e-mail. Fiquem bem.